Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, já estou há mais de um ano aí sem postar aulas e agora eu estou voltando para valer. Então vou tentar toda semana postar aulas. Então essa vai ser a aula 58, continuação da segunda temporada. Na aula 57 nós terminamos o design da tela de pedido. Então vou executar aqui para a gente ver como ficou. Então aqui está o nosso projeto, vendas, pedido, nós finalizamos aqui o design. Ó. O meu está um pouco diferente aqui o visual porque eu atualizei para o Windows 10, então ele fica com um visualzinho um pouco diferente, mas é o mesmo projeto, são as mesmas ferramentas. Tá? Então aqui nós fizemos o design e hoje nós vamos continuar. Então nós vamos fazer aqui, agora cada campo desse vai chamar, essa aqui vai chamar a tela de pesquisar filial, essa aqui é a tela de pesquisar cliente, essa aqui é a tela de pesquisar pedido e assim vai indo. Então nós vamos fazendo cada parte e a hora que tiver todas as telas dependentes, que essa aqui depende, prontas, e a gente faz o coração dessa tela e deixa ela funcionando. Então na aula de hoje nós vamos fazer o emitente. O que o emitente é? O emitente de um pedido de venda é a pessoa que emite o pedido. Quem está emitindo o pedido é a loja, né? A filial. Então nós vamos fazer aqui uma tela de pesquisar filial. Tá? Então a gente vai clicar nesses três pontos, ele chama uma outra tela, a gente seleciona a filial que a gente quer, ele volta e joga aqui a filial dentro desse campo aqui, desse text box. Tá? Então nós vamos fazer essa tela hoje. Então vou fechar aqui, fechar aqui. Então esse é o nosso projeto. Ó. Na camada de apresentação nós temos aqui o form menu e o form pedido de venda, que é esse FRM pedido de venda. Então vamos adicionar um formulário, botão direito, ADD, Windows Forms, que é adicionar um formulário. Ele vai abrir aqui minhas janelas de adicionar um novo item. Já vem aqui com a opção Windows Forms selecionado, eu só tenho que colocar o nome do formulário aqui embaixo. Então o nome que eu vou chamar é FRM filial, que é filial pesquisar. Então esse é o nome que eu vou dar para o meu formulário, FRM filial pesquisar. Vou dar um adicionar. Normalmente, pessoal, eu utilizo três conceitos de palavras para criar os formulários. Tem a pesquisar, a selecionar e a cadastrar. A selecionar é quando você está ali vendo os registros que você tem, inserindo, alterando novos, mantendo o registro, consultando, excluindo. Essa tela que tem esse grid é de selecionar. A de inserir, que você vai insere os campos e dá um salvar, é a de cadastrar. E a pesquisar, que é essa que eu criei, é quando você vai usar ela só para pesquisar os registros que você tem no banco para devolver esse selecionado para uma outra tela. Então toda vez que vocês virem a palavra pesquisar, é esse tipo de tela. Tá? Então essa é a tela de pesquisar. Vamos exibir agora a janela de propriedades. Nós temos que configurar as propriedades dessa janela. Então vou em View, Properties Windows, ou simplesmente, se você quiser apertar o F4, ele já abre aqui a janela de propriedades. Então aqui estão as propriedades do formulário. Então vamos configurar as propriedades mais importantes desse formulário. Então a primeira delas é a propriedade name, ó, já está como FRM filial pesquisar. Então, como a gente já colocou esse nome no form, já é um nome legal, deixa assim, não precisa alterar. A segunda propriedade é a propriedade size, que é o tamanho do formulário, que é essa propriedade aqui. Então o size, normalmente você está trabalhando numa empresa, você verifica qual a resolução da maioria dos computadores da empresa. Tá? Então tem 800 por 600, 1024 por 768 e assim por diante. Tá? Então vamos imaginar que a gente está trabalhando numa empresa que até as telas dos monitores são de 1024 por 768. Tá? Então já é um padrão hoje em dia mais normal. 800 por 600 já deixou um pouco de existir. Então vamos colocar aqui a resolução de 1000 de largura por 650 de altura. Por quê? 1000 de largura, ó, se é 1024, você deixa uma beiradinha que são as barras de rolagem, alguma barra que tiver no computador. E 1024 por 768, 768 tem a barra do Windows, tem, então a tela ficaria 1000 por 650. Só que se eu deixar essa resolução vai ficar ruim para eu gravar o vídeo aqui. Tá? Então eu vou deixar uma resolução menor, que eu vou colocar aqui 800 por 600 mesmo, que foi que a gente colocou, vou colocar 700 por 500, que é o suficiente para a gente pesquisar, e vou trabalhar aqui em cima desse tamanho. Tá? Então o tamanho depende um pouco da resolução da empresa que você está fazendo
na qual esse software vai rodar. Se você for um software que for rodar em vários lugares você não sabe, 800 por 600 é o mínimo, né? A resolução menorzinha ali, você pode colocar ela e você vai ter certeza que vai rodar em qualquer lugar. Então vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade é Maximize Edge Box. Então eu venho aqui, Maximize Edge Box. Então eu quero saber se vai deixar maximizar essa janela, que é o botão aqui, de maximizar e minimizar. Então vou esconder esses botões, porque a janela não precisa ser maximizada. Então coloquei false aqui. E a Minimize Edge Box, também vou colocar false aqui. Então olha lá, false e false. A próxima propriedade é o estilo da borda do formulário, que é a Form Border Style. Então eu não tenho essa preocupação em ancorar os componentes para quando ele aumentar o tamanho, os componentes vão para o lugar certo. A próxima propriedade é Show in Taskbar. Então a Show in Taskbar, que é essa propriedade aqui, quer dizer que então ela vem por true. Se você deixar true todas as janelas, todas elas vão aparecer o ícone. Eu quero que ela start no center screen, no centro da tela. Então quando a minha tela, essa tela de pesquisar abrir, ela vai procurar o centro da sua tela e vai abrir centralizada, que é normalmente onde está direcionado o olho do usuário. Então center screen fica mais legal. E assim está pronto aqui as propriedades básicas do meu formulário. Agora, por último, vamos colocar um nome nesse formulário, que é o text. O text é o nome dele. Vamos colocar pesquisar filial. Notem que quando eu digitei ali, ela já apareceu aqui para mim, ó. Aqui em cima já veio o pesquisar filial. Feito isso, eu estou com as propriedades configuradas. Agora vou colocar os controles que nós vamos precisar para fazer essa tela. Então o primeiro controle vai ser o controle aqui. Nós vamos fazer nesse padrão o seguinte, ó, vai ter a descrição do que pode pesquisar, que vai ser encontrou o registro, seleciona, dá um selecionar, essa tela fecha e devolve o registro que ele escolheu aqui para a tela de baixo, que é a tela de pedido. Então essa vai ser a ideia. Então vamos no primeiro campo aqui. Para colocar os campos nós vamos em View, Toolbox. Lembra do Toolbox? Caixas de ferramentas. Tools é ferramentas, Box é pesquisar mais. Então estão aqui os controles, já coloquei eles na tela. Não vou formatar por enquanto, eu vou colocar o nome neles, depois eu formato. Então vamos clicar aqui no primeiro controle, que é o Label, seleciona ele e aperto o F4 para exibir a janela. Vou pôr genérico porque depois se vocês quiserem copiar alguma coisa de uma tela para outra, tanto genérico dá para copiar, tá? Então LBL pesquisar. Isso é a propriedade name dele, então ficou LBL pesquisar. A próxima propriedade dele vai ser a text. Então a text vai ser essa daqui. O texto que vai aparecer lá, eu vou colocar código ou nome. Ou eu uso aquela barra, né, aqui, né, barra reta. Você pode escrever o texto que você quiser, apenas um texto, tá? Então pode pesquisar por código ou por nome nesse campo da frente aqui. Então tá feito. Então aqui na propriedade text, código ou nome. Vamos para o segundo campo, que é aqui o text box. Text box F4. Eu vou colocar o nome nele de txt pesquisar. Uma carinha aqui na tela. É esse cara aqui que é o botão que nós vamos chamar de btn pesquisar. Notem que o label LBL pesquisar, a caixa de texto txt pesquisar, o botão btn pesquisar. Então quer dizer, o que diferencia um controle do outro é as três primeiras letras que eu estou usando esse padrão nessa temporada. Propriedade text dele, ó, é o texto que aparece no botão. O próximo controle aqui é o grid, ó. Vou dar uma ajeitada aqui nele, aumentar a largura dele e a altura. E a propriedade name dele, vou colocar DGW de Data Grid View, pesquisar. Vou colocar principal aqui porque não é o de pesquisar, né? Seria o de selecionar. Então para não ficar estranho, vou colocar principal. Como só tem um grid, que é o grid principal. Então a propriedade name do grid, coloquei DGW, que é Data Grid View principal. Vamos nos dois botões aqui de baixo. Então esses botões aqui, o primeiro nós vamos chamar ele de btn selecionar. Coloquei esse name nele, btn selecionar. E a propriedade text dele vai ser selecionar. E ali vocês vão ver que o botãozinho já está com a carinha. E o outro vai ser, o name dele vai ser btn, pode ser fechar ou cancelar, tá? Eu vou colocar cancelar.
Aí vai do gosto. Se você achar mais legal fechar, você coloca fechar. Eu prefiro cancelar, porque a pessoa entrou na tela com a intenção de selecionar. Se ela não quer selecionar, então ela cancela a ação de selecionar e volta para debaixo e não acontece nada. Então por isso que eu coloco cancelar. E aqui no text vamos colocar cancelar. Então está feito aqui o design da tela. É isso, ó. O design está pronto, todos os nomes estão colocados. Agora vamos só relembrar aqui, como faz muito tempo que a gente não faz, para quem está assistindo lá de trás. Então como é que a gente alinha isso aqui? Ó? Vou clicar nesse, segurar o Ctrl, clico nesse. Eu quero que todos eles fiquem alinhados. Aqui tem a barra de alinhamento. Para quem não está aparecendo essa barra aqui, vai no menu View, Toolbars, Layout. Aqui, esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui é aquela barrinha lá. Então se você não tiver com ela marcada, marca aqui que aparece aquela barra. E aí se de repente não tiver todas as opções aparecendo aqui, você vem aqui na setinha do lado direito, ó, Layout Options, essa setinha aqui. E aí o que eu gosto de colocar são esses caras aqui, ó. Esses aqui de incrementar esses três aqui e esse aqui. O meu sumiu porque eu formatei a máquina e instalei tudo de novo. Quem está vindo desde o começo da temporada já vai estar com esses campos todos configurados. Então vou colocar aqui no meu que tinha desaparecido esses de alinhamentos e o Tab Order. Está feito. Agora vamos lá. Então, ó, cliquei no primeiro, eu segurei o Ctrl. Ó, cuidado para não clicar no formulário. Então clica nesse, segura o Ctrl, nesse. E aí a opção que alinha eles é essa aqui, ó. Ela alinha no meio, tá vendo? Então clica nela, ela vai alinhar todos os controles. Aí você na mão dá uma esticadinha para ficar bonito. Aqui o Form, o Grid, né? Eu costumo deixar assim. Eu gosto de deixar assim, ó, com esse quadradinho branco aqui, ó, quase encostando na beirada, tá vendo? Ó, dos dois lados, ó. Então eu acho que fica legal assim. E aí os do botões aqui, mesma coisa, ó, vem aqui embaixo, ó. Aí eu deixo eles assim, mesmo jeito aqui, ó, quase encostando, tá vendo? E aí tá feito. E por último, depois que você deu aquela ajeitada, que não tem uma regra para o visual, né? Nós estamos seguindo esse padrão aqui que eu costumo usar. Vamos passar o Tab Order nesse formulário. O que é o Tab Order? É a forma como o Tab vai percorrer nessa tela. Então se você clicar no Form, aqui vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, que é o Tab Order. Então você clica nele, ele habilita aqui a sequência que você quer e você vai clicando. Então primeiro eu quero aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Aí a tela, conforme o usuário for dando tab, ela vai andando. Pessoal, então tá pronto aqui nessa tela, tá com o visual pronto, tá com os controles nomeados. Vou chamar ela agora já lá da tela de pedido para a gente começar a ter a sensação aí do visual. E na próxima aula eu vou voltar para essa tela para fazer o código C# dela. Então provavelmente ainda não vai ter lá a regra de negócio de filial, então nós vamos ter que implementar, dar uma olhada nas procedures se elas já estão ok, fazer as regras de negócio e vir e fazer o bastidor dessa tela, que é o código C#, tá? Então provavelmente vai aí mais umas aulas para fazer essa tela. Então vamos lá chamar essa tela na tela de pedido para ver ela funcionando, que fica mais legal a gente ir vendo as coisas acontecendo. Então vou fechar aqui. Vou vir aqui na minha solução, para quem não lembra como é que abre, View Solution Explorer, a primeira opção aqui, ó. Essa opção aqui é aquela janela de solução. Solution Explorer está aqui. Vou clicar aqui no formulário de pedido, que é esse pedido cadastrar. Clica duas vezes. Então está aqui minha tela de pedido. Então quando eu clicar duas vezes nesse botão, ele vai me levar para o código C# para eu implementar. Quem não lembra, se der um botão direito propriedades ou F4, aqui vai ter o raio, ó, que são os eventos. Se eu vim no raio, ele já me traz no evento clique. Por quê? Um botão, o evento principal dele é esse evento clique. Aí tem os outros eventos que você pode implementar. Então, toda vez que você clica duas vezes num componente, num botão, na caixa de texto, em qualquer outro componente, ele te leva para o código C# dentro do evento principal daquele componente. Como esse controle é um botão, ó, a gente fez lá nas outras aulas, então se vocês virem aqui em cima, ó, se abrir a janela aqui, vocês vão ver aqui em cima que ele é um button, tá vendo? Então o evento principal dele é o clique. Se eu clicar duas vezes, já me leva para o código C# do botão, o evento clique. Eu vou clicar duas vezes aqui. Olha só, ele saiu aqui do design e me levou para .C#, que é o C# da mesma tela.
já me colocou aqui dentro do botão pesquisar emitente. Olha que legal o nome que nós colocamos, o evento clique. Então nós estamos aqui dentro do evento clique do botão pesquisar emitente. Então é aqui que nós vamos implementar a chamada para aquela tela. Então como é que a gente faz para chamar a tela? É da mesma forma que a gente chama no menu que eu mostrei lá nas aulas anteriores. Então coloca o nome da tela aqui, FRM, ó. Então aparecem as 3 telas que tem com esse nome. Nós vamos chamar a tela de pesquisar filial. Filial pesquisar. E aí eu vou colocar o nome para ela. Normalmente eu coloco o mesmo nome com a primeira letra minúscula. É igual a new, uma nova janela. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou instanciando o objeto, né? Estou criando um novo aqui, ó. Quer dizer, eu tenho o templatezinho, que é aquela tela que a gente criou. Eu estou criando um novo nesse local, igual aquele, para mim usar aqui. Então dei o new. E aí na linha de baixo eu mando abrir ela. Então pesquisar ponto essa dialog aqui. Então nós vamos utilizar a dialog. Show dialog, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. E está pronto, pessoal. Só isso. Instancia aqui a classe que a gente criou, que é aquele formulário, e dá um show para exibir ele. Vamos executar para ver? Então vou clicar aqui em Start para visualizar. Aqui abriu o meu projeto, vou em vendas, pedido. Aqui já tem o emitente. Então quando eu apertar aqui o botão, ó, olha lá, ó, dialog é isso, ó, não deixa eu clicar aqui no fundo, ó, se eu clicar, ó, ela não deixa eu sair daqui. Então agora a gente vai vir aqui, vai pesquisar, apertar o botão, vai listar os registros aqui, eu vou escolher qual eu quero, vou dar um selecionar. Quando eu apertar o selecionar, vai fechar a tela e vai jogar o que eu selecionei aqui nessa caixa de texto. Então eu vou ter exatamente aqui a filial que eu selecionei, ó. Então tá desse jeito que nós vamos continuar. Então, o que eu queria mostrar nessa aula é isso, pessoal. Então, na próxima aula, nós vamos implementar o C# desta tela. Nós vamos fazer essa tela, trazer os dados para a gente selecionar. Não sei se em uma aula vai ser possível, por questões que tem que ver a procedure, ver as regras de negócio e fazer o C#. Mas eu acredito que nas próximas aulas a gente já consegue terminar essa tela e depois a gente vai fazer a tela de pesquisar cliente. Então, até a próxima aula. Abraço do pessoal do professor Drauzio. Bem-vindo aí a todos que continuam acompanhando e vão continuar acompanhando a segunda temporada.